Dale gurizada, beleza? Meu nome é Tomás, sejam bem-vindos ao canal Agenda Republicana. Esse é mais um vídeo daquele meu arco temático, o mercado funciona. Dessa vez eu pretendo falar sobre mercados que não são tão bem comportados. No vídeo 1, eu falei sobre formação de preço e eu disse que ela se aplica mais a mercados bem comportados. Você não precisa assistir aquele vídeo para entender esse aqui, porque a ideia desse canal é que cada vídeo seja independente, você entenda a ideia inteira assistindo só o vídeo. Então o que seria essa história de mercados bem comportados? Tudo aquilo que eu falei sobre formação de preço funciona como um princípio geral para todos os mercados, mas funciona melhor para uma estrutura de mercado que é conhecida como concorrência perfeita. A descrição completa de concorrência perfeita envolve uma série de pressupostos, eu não vou entrar aqui em todos porque ficaria muito técnico, muito abstrato, mas eu vou citar os mais importantes para vocês. Primeiro, tem que ter um grande número de concorrentes, sendo que nenhum deles tem poder sobre o mercado como um todo, nenhum deles consegue, por exemplo, determinar preço sozinho. A ausência de barreiras à entrada, ou seja, novos concorrentes podem entrar livremente naquele mercado. As diferenças técnicas entre os concorrentes são nulas ou praticamente inexistentes e os produtos são homogêneos, né? Todos eles produzem a mesma coisa, eles são substitutos. Se você for olhar bem, praticamente nenhum mercado vai se encaixar nessa descrição. Todos eles vão ter algum tipo de barreira à entrada, alguma diferenciação de bens, alguma diferença tecnológica entre os concorrentes. O mercado onde isso melhor funciona é o mercado de bens primários, porque um saco de batata é um saco de batata, não interessa muito de onde ele veio. Tem alguma variação entre as unidades, né, entre as batatas, mas é uma coisa um tanto aleatória que você pode até assumir que está distribuída igualmente entre as propriedades. É fácil entrar nesse mercado e colocar o seu produto à venda junto dos restantes, e o que mais vai diferenciar um produtor do outro é a capacidade de otimizar a produção, reduzir custos e maximizar o lucro. Tem outros mercados que também se aproximam disso, por exemplo, restaurantes e bares baratos, farmácias, né, boa parte da indústria alimentícia, por exemplo. Praticamente todo mundo vai escolher, sei lá, leite ou molho de tomate pelo que tiver mais barato. Sabe que a diferença entre as marcas é mínima, quando existe alguma diferença. E tem várias marcas no mercado, não tem uma que é claramente maior que as outras. Agora nós vamos olhar para o exato oposto disso, que é o monopólio. Se só existe um produtor no mercado, a regra de formação de preços vai mudar um tanto. Ele vai escolher o preço máximo que as pessoas estão dispostas a pagar, né, o valor que vai maximizar a receita dele. Ele não precisa se preocupar muito com a concorrência, mas se o preço for alto demais, as pessoas não vão ter como comprar aquele produto ou elas vão preferir ficar sem a pagar aquele valor. Existe uma situação análoga ao monopólio, que é o monopsônio. É quando existem vários fornecedores que só tem um cliente para vender. Isso acontece principalmente no mercado de trabalho de cidades pequenas, onde a maior parte das pessoas trabalha numa única empresa, principalmente se aquela cidade depende de mineração ou agronegócio, no caso brasileiro, ou no fornecimento de bens intermediários para algum fabricante maior, por exemplo. Uma montadora que é compradora de todas as fábricas de autopeças em uma região. É essa peça aqui que você queria? O problema é que na maioria das situações os monopólios não se sustentam. Se não tem barreiras à entrada, alguém vai perceber que aquele produtor está tendo lucros extraordinários e vai entrar naquele mercado para conseguir uma fatia daqueles lucros. Eita, eu acho que o meu medalhão aqui estava invertido. Então você pode me perguntar, mas ele pode baixar o preço para quebrar a concorrência. Por quanto tempo ele vai conseguir fazer isso? E se esse concorrente tiver uma inovação, seja uma inovação de processo que vai permitir que ele tenha um custo mais baixo, ou ele tem um produto melhor, que vai atrair o público pela qualidade, e aí ele consegue se manter competitivo mesmo com essa tentativa de dumping? E o que garante que depois de algum tempo não entre uma outra empresa tentando aquilo no futuro? Ele vai conseguir fazer isso para sempre?
Então o monopólio dificilmente consegue se formar, a menos que exista uma barreira à entrada. Uma forma de fazer isso é por coerção. O Estado pode instituir um monopólio oficial e proibir que outras empresas atuem em um determinado setor. O monopolista pode simplesmente ser um mafioso e literalmente lá e quebrar a concorrência. Existem algumas situações bastante extremas que acabam formando monopólios, são chamados monopólios naturais, que eles ocorrem por especificidades técnicas de um setor. Eles só permitem uma empresa atuando de forma eficiente. Isso geralmente vai acontecer em setores de infraestrutura. Por exemplo, uma cidade consegue ter duas redes independentes de distribuição de água ou de coleta de esgoto? Via de regra isso não é competitivo, então vai acabar formando monopólio. Então isso justifica algum tipo de intervenção estatal. Não cabe agora discutir nesse vídeo, mas existem várias formas de fazer essa intervenção, de resolver o problema de um monopólio natural. Existem barreiras menos extremas que decorrem de limitações técnicas. Isso nos leva a uma outra estrutura de mercado que é o oligopólio. Diferente do monopólio, ele é bastante comum e é uma estrutura estável. Consegue existir por conta própria. Ele é um intermediário entre a concorrência perfeita e o monopólio. Em geral, a gente mantém vários pressupostos da concorrência perfeita, a gente ainda está falando de bens homogêneos, pouca diferença tecnológica, mas agora o produtor tem poder de mercado, ou seja, ele detém uma fatia significante do mercado e consegue, por exemplo, determinar preço. Isso geralmente vai acontecer em setores que não são monopólios naturais, mas que elas têm um custo de entrada elevado, precisam de um investimento grande para você atuar. Ou onde tem um efeito de escala muito grande. Você precisa de um mercado muito grande para ser eficiente, precisa de uma produção muito alta. Isso não vai permitir um número muito grande de concorrentes. Existem vários exemplos, geralmente são setores industriais de alta tecnologia, como automobilística, indústria farmacêutica, aviação, eletrônicos, ou setores de serviços que exigem muito capital. Bancos, telecomunicações, né? E é geralmente ali que vai acontecer o oligopólio. Oligopólios ainda são setores sujeitos à concorrência, então não é necessário uma intervenção tão pesada quanto em um monopólio natural. Mas ainda é importante algum tipo de defesa da concorrência para impedir a formação de monopólios ou outras práticas anticompetitivas, já que é mais difícil entrar um concorrente. Aqui no Brasil nós temos o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. É um órgão governamental que analisa operações como fusões e aquisições entre empresas grandes para determinar se existe alguma ameaça à concorrência ou algum risco de formação de monopólios. Também estudam outras medidas para melhorar a concorrência na economia como um todo. Esse é um exemplo de como as instituições são importantes para garantir o bom funcionamento econômico e para garantir o bem-estar da população, para impedir que ocorram abusos. Essa é uma evidência de como bons direitos de propriedade auxiliam a atividade econômica e aumentam o bem-estar. A atuação nos órgãos de defesa da concorrência é especialmente importante para o setor de serviços, porque diferente do setor de bens, eles não são comercializáveis. Eu não posso colocar uma conexão de internet num navio e despachar para outro país. E não é muito razoável você manter todas as suas operações financeiras em um banco suíço que não tem agência no Brasil, por exemplo. Então, como as empresas que querem atuar em um território precisam estar instaladas nesse território, é mais difícil ganhar escala e acomodar um número grande de concorrentes. Enquanto na indústria é um pouco mais fácil porque você pode comercializar. É possível ter uma única fábrica que vende produtos para o mundo inteiro. Esse é o motivo, por exemplo, de empresas de telecomunicações geralmente serem tão abusivas, e isso é algo que acontece no mundo inteiro. É só perguntar para um americano como ele gosta bastante da Comcast ou da AT&T. E existe uma coisa interessante, não para o consumidor, óbvio, que os oligopólios podem fazer. Eles podem se reunir e agir como monopólio. Combinar um preço único que maximiza a receita de todos e eles dividirem essa receita. Isso é conhecido como cartel e é um arranjo ainda mais raro e ainda mais instável que o monopólio. Além de ser extremamente proibido em praticamente todos os países do mundo, é muito difícil garantir que todos os membros de um cartel participem dele e continuem praticando esse preço combinado. Por um motivo muito simples. Se uma pessoa abaixa o preço, ela vai ter uma vantagem competitiva em relação aos outros e vai absorver a clientela.
Então ela vai lucrar muito mais. Isso vai incentivar os outros membros do cartel a quebrarem o acordo e aí o cartel desmancha. É preciso um grau de coesão extremamente elevado, e aqui eu me refiro a algo no nível da máfia mesmo, onde os membros estavam dispostos a morrer para não entregar os comparsas e onde a organização estava disposta a matar os dissidentes. Tem situações muito específicas onde eu acho plausível alguma formação de cartel. Seriam espaços comerciais fechados, como shoppings, aeroportos, porque é fácil expulsar um lojista que rompe com o acordo do cartel. Tem uma outra situação de cartel que é algo que existe em praticamente qualquer cidade, que são as companhias de ônibus. Para você conseguir operar uma linha de ônibus na maioria das cidades, pelo menos aqui do Brasil, você precisa se associar à Secretaria de Transporte da sua cidade, ganhar uma licitação, você ganha um conjunto de linhas de ônibus para operar de forma exclusiva e todo ano essas empresas se reúnem para decidir um preço único de passagem. Para mim isso é um cartel. E a última estrutura que eu gostaria de comentar aqui é a mais complexa de todas e a que mais se aproxima do funcionamento real dos mercados, que todas essas são um pouquinho abstratas. Eu estou falando da concorrência monopolística. A grande diferença dessa para as outras formas de concorrência é que os bens não são mais homogêneos. Existem diferenças de qualidade, de características entre os bens. Então é como se cada produtor fosse um monopolista de um bem. Isso aqui não é exatamente um monopólio, porque aquele bem pode ser substituído por outros que são mais ou menos próximos. Só de explicar, você já consegue entender que é uma ideia complexa, então deve ser difícil modelar, fazer um cálculo matemático, descrever como esse tipo de modelo funciona. Por outro lado, para fins de política pública, de análise de bem-estar, tem pouca diferença entre uma concorrência monopolística e uma concorrência perfeita. Porque isso não diz nada sobre, por exemplo, barreiras à entrada. A princípio, o poder de mercado também está disperso, a menos que você tenha alguma outra característica que vai enquadrar ele mais próximo de um oligopólio. A diferença maior da concorrência monopolística é a precisão da análise. Ele vai servir para você ter uma estimativa mais precisa de como os preços, a oferta e a demanda vão reagir, vão interagir uns com os outros, não, mas não tanto para essa análise de bem-estar de políticas públicas. Isso especialmente se você está considerando o impacto da tecnologia naquele mercado. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido um pouco de como os mercados se estruturam, do que causa cada tipo de configuração, tenha desmistificado alguns medos que a gente tem sobre o mercado, que às vezes são um tanto infundados. Então se você gostou do vídeo, já sabe, clique em gostei e inscreva-se no canal para ver mais vídeos como este. No mais, valeu, falou!